Olá, eu me chamo Clara Medeiros e hoje iremos explorar um pouquinho a obra do Stuart Hall, que se chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Acompanhe aí. Para iniciar nossa análise, vamos falar um pouquinho sobre o autor desta obra. Stuart Hall nasceu em 1932 e morreu em 2014. Ele foi um teórico cultural e sociólogo britânico-jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir de 1951. Ele contribuiu com obras-chave para os estudos da cultura e dos meios de comunicação, assim como também para o debate político. Hall estruturou a organização de seu livro em 6 partes. E esses são os seguintes capítulos que vamos comentar um pouco nesse vídeo. O propósito do livro, então, é analisar questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se de fato existe essa crise de identidade, em que ela consiste e em qual direção ela está indo. E por que eu falei da crise de identidade, né? A identidade é um conceito que está sendo extremamente discutido na teoria social, e o seu principal argumento é o seguinte: o homem da sociedade moderna tinha uma identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. No entanto, uma mudança estrutural está fragmentando e deslocando as identidades culturais de classe, de sexualidade, de etnia, de raça, de nacionalidade. As velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio. Se antes elas eram sólidas localizações nas quais os indivíduos se encaixavam socialmente, hoje se encontram com fronteiras menos definidas, que provocam no indivíduo uma crise de identidade. O primeiro deles é o sujeito do iluminismo, que tem como característica ser um indivíduo totalmente centrado e unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação. Identidade essa que, ao longo da sua existência, era contínua. Essa é chamada pelo autor como a concepção individualista do sujeito. Já a identidade do sujeito sociológico é formada pelas relações sociais, não somente pelas experiências ou por ele estar no centro. Ele não é autossuficiente, mas sim pelas suas relações e as trocas que transformam a identidade desse indivíduo. Hall entende que essa concepção preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. Ela estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais em que eles habitam. E como consequência dessa fragmentação, o sujeito pós-moderno é aquele que não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente. São transformadas continuamente em relação às formas pelas quais somos representados, nos sistemas culturais que nos rodeiam. Nossas identificações estão sendo continuadamente deslocadas à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam. E essas modificações que ocorreram gradativamente de sujeito para sujeito geraram muitas consequências, principalmente no sujeito pós-moderno, que a gente vai ver aí uma gama de diversidade de identidades que geram muitas vezes contradições. O autor traz um exemplo prático na política, em que as diferentes identidades se contradizem muitas vezes, se cruzam e se desencontram. E não só no âmbito da política, mas também em vários âmbitos da sociedade. Essas contradições não ocorriam somente na sociedade, mas também na cabeça dos indivíduos, internamente. Principalmente pela inexistência de uma identidade mestra que abrangesse todas as identidades singulares. As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. As nações são como comunidades imaginadas, que são perpetuadas pelas memórias do passado, pelo desejo de viver em conjunto e pela perpetuação da herança, ou seja, as tradições, que são levadas de geração a geração, são constituídas por símbolos, representações e instituições culturais, que influenciam a forma como as pessoas se veem e agem, de acordo com a noção de pertencimento. Uma cultura nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, união e identificação simbólica. Ela também é uma estrutura de poder cultural. A globalização tem um efeito contestador e deslocador das identidades centradas e fechadas da cultura nacional. As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global. As características do impacto da globalização sobre as identidades nacionais é a compressão do espaço-tempo, a aceleração dos processos globais. A globalização é um processo desigual, que tem sua própria geometria de poder. Por fim, a globalização produz uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação.
tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, menos fixas e unificadas.